No ar, vamos lá. Muito boa tarde, hoje é dia 3 de abril de 2020, no ar o programa Fundos Imobiliários. Essa é uma edição ordinária, afinal de contas, sim, 3h30, 3h40 de sexta-feira, é o dia comum, né? O dia normal da gente fazer esse programa. Estou fazendo essa brincadeira porque fizemos várias edições extraordinárias e essa é mais uma edição com o mesmo sentido de ouvir mais um gestor, de entender como está passando a gestora e os fundos por esse momento importante, né, por esse momento de crise. E hoje a gente vai falar com o André Freitas, da Red Investments, que é a gestora que mais tem fundos de shoppings e que também gere o maior fundo de shoppings do mercado, que é o HGBS. Então, com certeza, a gente tem muito para falar sobre impactos, expectativas e oportunidades também. Eu tenho certeza que o André vai falar de oportunidades. Afinal de contas, também tem um fundo de fundos na gestora. Mas antes de falar disso, primeiro, boa tarde, obrigado, André, por estar aqui falando com a gente. Boa tarde a todos também, boa tarde para todo o seu público. É um prazer estar podendo estar aqui com vocês. Antes da gente falar de fundo imobiliário, André, conta para quem está assistindo, aonde você passou seus últimos dias aí recentemente? Olha, eu acabei me contaminando pelo coronavírus, né? Na verdade, a minha filha se contaminou, então eu comecei um isolamento, ela confirmou no dia 10 de março, e eu comecei um isolamento aqui na minha casa no dia 11 de março. No dia 12 de março, confirmou que eu também estava com o coronavírus, né? E aí, então, já não saí mais de casa. Eu tive aquele começo clássico da doença, aquele que você lê aí ou vê na televisão, você tem um pouco de febre, você fica indisposto, o corpo com muitas dores, e normalmente as pessoas, tipo aqui, a minha filha, minha esposa, a pessoa sai desse processo e acaba, aos 14 dias, ela conclui o período em que ela está contaminada e ela se sente bem de novo. No meu caso, por volta do 8º dia, eu comecei a ter febres um pouco mais altas e eu acabei tendo que ser hospitalizado. Eu fiquei hospitalizado 4 dias, tomando a medicação aí que eles estão dando quando você está hospitalizado para combater os efeitos aí da Covid no pulmão. Na verdade, eu tive uma pneumonia, né? E então eu saí da hospitalização domingo passado e depois disso eu estou melhorando um pouco a cada dia. Ainda não estou 100%, mas a minha disposição já é outra. Eu acho que você já começa a raciocinar melhor. Então, eu estou já, desde terça-feira, conseguindo trabalhar assim, em home office, em período praticamente integral. Então, já deu para tomar bastante pé da situação e realmente acompanhando todos os desdobramentos dessa crise tão grave, né? Então, é isso. Quer dizer, eu, graças a Deus, passei pelo hospital, mas passei rápido. Ainda bem, ainda bem. Eu estava sabendo e torcendo para que tudo terminasse bem e a gente fica preocupado, obviamente, né? E ver como essa situação, essa coisa toda do vírus é muito mais próximo do que a gente imagina, né? Você, cotista dos fundos da Red, talvez, né, não soubesse, mas está sabendo agora que o André foi um dos contaminados. Infelizmente, já passou pelo hospital, já está bem, já devia estar morrendo de vontade de trabalhar, né, André? Olha, eu vou te falar, quando você está ali no hospital, você não tem, não, viu? Estou morrendo de vontade de melhorar, isso sim. Que bom que melhorou e que tá de volta. E aí, quando os shoppings foram fechados dia 18, e um pouco antes disso, 2 dias antes, a Abraço já estava falando em diminuir o horário de funcionamento e tal. Nessa fase, você estava internado, você estava fora do ar. Quando voltou, pegou o mundo de ponta cabeça. Nessa fase eu estava em isolamento, mas estava bem, não estava contaminado, né? Aquele primeiro dia da doença, o segundo te deixa um pouco derrubado, mas depois você melhora, e a maioria das pessoas melhora e fica aí com poucos sintomas. Eu, nessa fase dos shoppings, essa fase mais aguda, vamos dizer assim, na semana de 16 a 20 de março, né? Que é onde o mercado bateu os lows, ainda não estava internado. Eu fui internado, eu constatei a pneumonia só no dia 23 de março. Então, eu acompanhei esses desdobramentos da questão. Vamos abrir em horários
essa discussão toda de você diminuir o número de horas que o shopping funcionaria e você efetivamente passar para um fechamento total dos shoppings, como é agora, isso eu acompanhei, eu consegui acompanhar. E aí, que você, shopping sempre foi a sua grande tese de investimento, sempre foi assim, de uns 2 anos para cá, né? Foi a grande tese de investimentos da Rede e consolidada com as atitudes, né? Com o HGBS crescendo e com outros fundos de shopping que foram chegando a casa. E aí, quer dizer, um portfólio grande, bem diversificado, com tudo que é a receita para passar por crises pontuais. Aí vem uma crise dessa, como disse o Paulo Guedes, que é um meteoro, né, na cabeça de todo mundo, e fecha os shoppings. Como que foi? Como está sendo passar por isso? Olha, é uma situação realmente que eu não esperava viver. Eu já tenho bastante tempo de mercado, eu comecei no mercado em 83, então são 37 anos. Né? E atravessei todas aquelas crises brasileiras, algumas externas, né? Os planos todos da década de 80, da década de 90, as crises da Ásia, da Rússia, enfim. E nada foi uma coisa assim tão realmente avassaladora e abrangente como essa, porque é uma coisa que não é só uma questão econômica, né? Uma questão de um problema de crédito, um problema de dívida, enfim, é uma questão ou uma grave recessão, que nem nós passamos agora de 2014 a 2016, não é? Talvez a segunda maior recessão da história do Brasil. Quer dizer, essas questões você conserta e você consegue pôr, de certa forma, um nível de previsibilidade maior. O que acontece é que, com relação à questão da pandemia e das medidas de combate à pandemia, é que você não sabe quais são os desdobramentos para esse lado, porque você está andando num terreno desconhecido. É um terreno que você especula, fala, algumas pessoas previam algo parecido, tem modelos, você pode fazer uma série de modelos para discutir os impactos ou não do isolamento, cada ponto percentual do PIB que você perde, quantos dias do isolamento você tem, mas, na verdade, ninguém sabe quais são as eventuais, esse achatamento da curva que se procura fazer para que o sistema de saúde tenha a condição de enfrentar a pandemia, ninguém sabe numericamente como ele vai acontecer. Então, ninguém tem uma previsão. E isso coloca uma grande incerteza no mercado, né? Porque ninguém esperava. Acho que uma coisa que a gente nota nessa crise é que ela foi acontecendo e a gente não foi percebendo, não é? Se você pensar, todos os brasileiros, as pessoas que investem aqui, saíram para o Carnaval, dia 21 de fevereiro, com S&P no high, a Bolsa aqui a 115 mil pontos, o IFIX a 3.200, e todo mundo falando, e com a perspectiva de um 2020 fabuloso. Para te dar um dado já do que a gente tem em shoppings, por exemplo, janeiro e fevereiro, o crescimento sobre 2019, ele era alguma coisa como 4, 5% em janeiro e 8, 9% em fevereiro. Quando você combina os dois, a gente já estava rodando vendas, perto de 5, 6% acima do primeiro bimestre do ano passado. Então, qual era a sua perspectiva? Sua perspectiva era extremamente positiva. Redução de juros, não havia contraparte de crescimento de escalada inflacionária. Então, você tinha toda uma perspectiva positiva. Quando você acordou na quarta-feira de cinzas, você já tomou aquele choque da Bolsa cair 7%. Exato. Né? E coronavírus, mas será que isso chega aqui? O SARS não chegou. Né? Aí você, no outro final de semana, tomou o choque da briga da Rússia com a Arábia Saudita em relação ao preço dos petróleos. Eu encontrei amigos gestores de fundo no final de semana do dia 9, aquele final de semana que antecipa o dia 9, que a preocupação total da conversa era, esse negócio do petróleo, como é que vai ficar? 9 de março, entendeu? A pessoa não estava nem aí para o coronavírus, era o petróleo, como é que faz? O que eles fizeram? Esse príncipe saudita é louco? Como é que ele briga num momento desse? Bom, e aí quando você foi vendo, era assim, as notícias da Itália, e que começam a se agravar. E aí você vai sendo envolvido e você vai percebendo a dimensão no meio do processo.
Então, acho que isso que pegou realmente, quem não tinha, no período anterior, preparado e feito hedge ou tirado um pouco a expectativa de melhora da posição, sido mais defensivo, não conseguiu ajustar no meio do processo, porque o processo foi muito rápido e muito violento. Então, é isso. E aí veio o fechamento dos shoppings, né? Primeiramente aqui em São Paulo, se não me engano. Nesse momento, algumas gestoras já suspenderam os pagamentos mensais de rendimentos, que são, na verdade, antecipações do rendimento, né? Que deve ser pago uma vez a cada semestre. E a rede nesse sentido? Como que foi no primeiro momento pensar que a gente faz com o rendimento? A gente continua distribuindo, a gente também vai segurar? Como que tem sido a política? E se é uma política única, porque são vários fundos de shopping, né? O HGBS é o maior, mas tem mais 5 fundos de shopping na rede, né? Nós temos lá investimento em 18 shopping centers, e é como você falou, nós temos outros shoppings monoativos, né, tipo West Plaza, Praça da Moça, o próprio General Shopping, e você vai indo com investimento em vários monoativos. Realmente, vamos pensar o seguinte, quando você para, como você falou aí no comecinho da segunda quinzena de março, aquele mês, vamos dizer assim, ele vai te refletir o resultado de fevereiro. Então, o resultado de fevereiro você tinha, entendeu? Então, uma parte dele, talvez não o aluguel complementar, mas o aluguel mínimo. Então, você tinha um pouco dos recursos, na maioria dos casos, são vários shoppings, vários administradores de shopping, né? E nós como empreendedores. Alguns nós somos majoritários, outros nós não somos, né? Então, a gente segue as determinações que o majoritário, a maioria das vezes são empresas que fazem administração profissional de shopping, que ele vai determinar. Então, nesse momento, a gente pegou o que a gente tinha de caixa já recebido, né? E a gente distribuiu. A gente fez uma distribuição no Brasil Shopping de 90 centavos. Vamos lembrar que nós íamos distribuir 1,40, né? Nós distribuímos já 90 centavos, que era o que deu para distribuir ali, porque era o que a gente tinha já consolidado em caixa. Daqui para frente, eu acredito que nós não vamos parar a distribuição. Não sei se vai ser esse patamar, muito provavelmente não, né? Porque agora você vai entrar num período já que você vai começar a contabilizar metade do mês que ficou fechado os shoppings, não é? Sim. Esse é um primeiro ponto. Então, nós, como temos outras receitas, nós temos aplicações financeiras, nós temos, enfim, caixa, temos resultados de outros empreendimentos que contribuem. Então, é óbvio que a gente não vai conseguir ter o nível de receita que a gente tinha, longe disso. Mas alguma distribuição, sem dúvida, nós vamos continuar fazendo, entendeu? O nosso objetivo, até como filosofia da empresa, sempre foi distribuir o máximo que a gente conseguisse de dividendos. Eu acho que o investidor do fundo imobiliário, ele procura justamente isso, a distribuição do dividendo, se aproveitando da isenção que esse ativo tem de imposto de renda na distribuição dos dividendos. Então, a gente procura seguir com essa linha, dentro do possível. Ela vai estar, óbvio, prejudicada na medida em que você vai parando de ter receitas, mas a gente não tem aí nenhuma dificuldade que a gente acredita que a gente vai enfrentar para parar de distribuir. Outras empresas ou outros shoppings, outros administradores, eles optaram por uma posição mais defensiva. Vamos dizer, as empresas não têm obrigação de distribuição, quem tem são os fundos. Tem que distribuir 95% dos resultados a cada semestre. Então, eles vão provavelmente esperar como isso vai evoluir daqui para frente, e lá em junho ele vai ver o que ele sobrou de receita e vai distribuir, né? O que ele sobrou de receita. Então, eu acho que isso, cada uma vai ter um papel, e cada uma tem uma situação, né? Quando você tem, por exemplo, um shopping monoativo, um fundo que tem um shopping que tem um ativo só, é um pouco mais difícil, que está 100% dependente daquele ativo. Então, se aquele ativo tem uma situação de caixa diferente, você vai ter que administrar, né? Agora, a gente prevê receitas, apesar dos shoppings estarem fechados, e com isso nós vamos ter condições de distribuir dividendos, óbvio que num nível muito mais baixo. Também tem uma dificuldade, porque quando você olha, Arthur,
não tem consenso também dentro da Abrace ou entre as empresas administradoras, né? Tem uma certa orientação comum, né? Qual é essa orientação comum, já para te passar? Reduzir condomínio. Já que vai ficar fechado, eu tenho que conseguir reduzir condomínio, não é? Então, a tentativa é de que se consiga uma redução de pelo menos 50%. Você vai renegociar seus contratos de energia, de fornecimento de água, enfim, você vai tentar diminuir a sua despesa para conseguir reduzir esse condomínio, e você deve conseguir esse condomínio. Já verificou agora, no shoppings que a gente investe, já nesse primeiro momento, houve uma redução aí entre 10% e 30%. Eu acho que o objetivo é chegar numa redução entre 30% e 50%. Vamos lembrar que é entre 10% e 30%, porque também metade de março os shoppings estavam abertos, né? Então, não dá para ser mais do que isso. Daqui para frente, vamos tentar reduzir mais o condomínio. Agora, aluguel. Aluguel depende do shopping, depende do administrador do shopping, não tem uma orientação comum, como a gente estava falando. A gente, em alguns shoppings, por exemplo, a gente optou, conseguiu, junto com o administrador, uma solução que foi, olha, vamos dar um desconto de 50%, por quê? Ficou metade aberto, metade fechado, vamos dizer assim, né? E vamos falar para a pessoa que ela pode pagar isso o ano que vem, em fevereiro do ano que vem. Então, isso não vai pesar. Ah, mas e abril, como é que você vai fazer? Não sei. Não sei, está se discutindo, cada um tem a sua solução. Eu acredito que a redução do condomínio vai haver e alguma solução para essa questão de casos os equipamentos permaneçam fechados, para essa questão de aluguel, vai ter que existir, porque você vai ter que administrar ou algum desconto, ou um diferimento, o que quer que seja, ou vincular esse diferimento ao pagamento do condomínio. É óbvio que você espera que a inadimplência aumente muito, não é? E, principalmente, a gente não tem certeza quando vai ser a reabertura. Então, vamos supor, a programação aqui em São Paulo é que shoppings fiquem fechados até 30 de abril, né? Região metropolitana de São Paulo, vamos dizer assim. Por exemplo, tem outros shoppings. Em Cuiabá, tem uma discussão lá, o governo do estado quer reabrir já a semana que vem, o município de Cuiabá não quer, então você acaba tendo uma discussão que também, dos decretos, né, sobre quem se sobrepõe, o federal, o estadual, o municipal, não é? Às vezes você não consegue esse alinhamento, né? Alguns shoppings têm um percentual, por exemplo, de supermercado importante, o supermercado está aberto. Então, isso que eu ia te perguntar, assim, tem coisas funcionando, farmácia, né? Praça de alimentação por delivery, supermercado, isso tem gerado uma receita, já tem alguma ideia? Essas coisas funcionam e vão continuar funcionando, estão sendo tratadas como serviços essenciais e de baixo risco para a circulação, né? Agora, com relação à questão da reabertura, eu acho que é alguma coisa que ainda vai ser tratada, né? Então, tipo, a gente não consegue ter grandes previsões. A gente está se programando para uma eventual postergação desse fechamento, né? E depois, por uma eventual reabertura gradual, não é? Você provavelmente vai ter mais dificuldade em reabrir um cinema ou uma academia, não é? Sim. Mas talvez você consiga reabrir de outra forma. Então, é tudo um terreno novo, muito difícil, nunca antes pisado, que a gente vai ter que experimentar, fazer, ver qual a orientação que o governo te dá, ver qual a orientação que os agentes de saúde pública vão estar divulgando, como vai ser ver. E como tem uma certa defasagem também em relação aos países da Europa e mesmo dos Estados Unidos, a gente vai ter meio que um laboratório, a gente vai conseguir, nesse período fechado, observar como que os países desenvolvidos estão lidando com isso, não é? Quando que a curva de novos casos, que aparentemente já começou a ceder na Itália, começa de fato a ceder, quando que a curva de óbitos começa de fato a ceder, como que eles vão sair da quarentena, do isolamento. Então, a gente vai ter, pelo menos isso, condições de ter uma experiência na nossa frente para a gente estudar e decidir o que fazer. Mas, de fato, fica muito difícil fazer uma previsão mais longa. Se você tiver um fechamento de shopping por 3 meses, é uma coisa. Por um mês, é outra coisa. Né? Se for até 30 de abril, é uma coisa. Se for 31 de maio, é outra. Se for até 30 de junho, é outra. Você, de certa forma,
está perdendo, provavelmente vai perder duas datas importantes, que são a Páscoa e o Dia das Mães. Sim. Então, quer dizer, fica difícil fazer uma previsão com relação a quando vai reabrir, porque isso não está nas nossas mãos, não é? E também fica difícil de você estabelecer quando que você volta, em que nível você vai trabalhar, né? Então, tipo, eu acho que é muito difícil. Então, a gente tem que procurar privilegiar o caixa e tentar fazer um planejamento baseado, de curto prazo, você não consegue planejar mais do que 60, 90 dias, e baseado em cenários conservadores, não é? Desse cenário, a gente entende que o Brasil Shopping vai ter distribuição de dividendos até o meio do ano e que isso vai ser muito menos do que vinha sendo desenvolvido, mas vai ser ainda um dividendo importante. Uhum. E você falou de um ponto vital para todos, né? Fundo imobiliário, empresas, não importa, que é caixa. Nesse sentido, algum dos fundos de shopping tem dificuldade de caixa, tem obrigações a vencer maior do que o caixa, ou estão todos eles saudáveis nesse ponto? Olha, você tem alguns fundos de shopping, eventualmente, que podem estar alavancados, que vão ter uma dificuldade maior, porque eles precisam do resultado mensal para fazer frente às obrigações, ao compromisso que eles têm de dívida, né? Então, esses podem sentir um pouco mais. Mas, sempre, eles têm a alternativa de fazer uma chamada de capital, de capitalizar por um período. É óbvio que não vai ser bom, porque você vai estar capitalizando, fazendo uma diluição de quem não puder entrar a níveis abaixo do patrimonial, mas é uma situação emergencial, né? Sim. Então, eu acho que as pessoas que entram na crise alavancadas, elas sofrem mais, todo mundo sofre, né? Mas a pessoa que entra alavancada sofre mais do que quem não está alavancado, né? Isso é natural. Dos fundos de shopping da rede, algum deles tem alavancagem, não? Não, nenhum. Nós não temos alavancagem nenhuma. Nós somos, nesse critério, muito conservadores. Uhum. Passou por muitas crises já também, né, André? Olha, é isso. A gente também nunca foi uma casa com tradição em crédito, né? Então, a gente tipo, não procura, a gente prefere fazer as coisas com equity mesmo e com mais parcimônia, com mais cuidado. Então, dos outros, você falou que o HGBS deve ter alguma distribuição de rendimento muito menor, evidente, mas que vai ser um esforço para manter a distribuição. Dos outros, do Atrium Santo André, do Praça da Moça, do West Plaza, do Parque Dom Pedro e do FIGS, né, do General. A gente pode esperar a mesma coisa, uma distribuição baixa com alguma receita que tenha vindo de lá? Olha, aí vamos lembrar o seguinte, né? Parque Dom Pedro, FIGS, nós somos minoritários. Então, a gente pode ser chamado ao debate, pode pôr as nossas ideias, mas nós não temos o peso da decisão, entendeu? Então, a gente tem que contribuir, levar o que a gente vê de boa ideia de um lado para lá, para o debate, mas nós não temos como, eu não tenho como determinar qual vai ser o dividendo do Parque Dom Pedro, entendeu? Também não tenho como determinar qual vai ser o dividendo do FIGS, porque eu não sou majoritário, né? ou do Praça da Moça, entendeu? No Atrium Shopping, a gente já tem a posição que 100% do fundo está debaixo da gente e temos um comitê que analisa todo mês os números que nos são apresentados pelo administrador, que é a AD Shopping, e a gente discute qual é a estratégia. Aí nós temos um pouco de caixa que está aplicado, então eu acredito que a gente não tem um nível de caixa que me permita hoje, numa situação de tanta incerteza, distribuir dividendos. Então, a gente já não distribuiu no último anúncio, agora no final de março. Lembrando que também esse é um fundo que inaugurou esse shopping, né? O fundo começou em 2010, o shopping inaugurou em 2013, né? E num pior momento, no pré-crise. Então, esse fundo nunca foi uma grande distribuição de dividendo, porque esse é um shopping, o Atrium Shopping Santo André, que ele começou com mais de 30% de vacância. Agora ele estava num ponto ótimo, num ponto de melhora significativa em relação aos vencimentos, aos períodos anteriores, e a nossa perspectiva para 2020 lá era muito positiva. A gente acreditava que a gente estava caminhando para os 10% já de vacância. Então, nós vamos ter que dar um freio de arrumação ali e
temos algum caixa, então não temos preocupação, mas não vamos ter distribuição de dividendo, não está no radar por agora, como já anunciamos a última em que não houve. Tá? Então, é isso. Aqueles que você não tem controle, você tem que compor ou tentar contribuir, mas não está na sua mão essa decisão, se vai haver distribuição de resultado ou não. Né? Aqueles que você tem, mas tem um caixa mais reduzido, você tem que privar para ter o caixa. Né? Esses são os casos que a gente tem dentro de casa no setor de shopping. E aí, cada gestor nos seus shoppings, ele vai ter que tomar as atitudes. O que está alavancado vai ter que olhar direitinho qual é o caixa, eventualmente um outro vai precisar fazer uma chamada de capital, né? Mas o mercado vai passar por como eu disse, um freio de arrumação, vai dar uma parada para pensar. E a gente torce que, dentro, óbvio, das questões e orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, que a gente, com segurança, consiga reabrir num período que não seja assim tão prejudicial, né, para todos esses empreendimentos. De qualquer forma, falando um pouco agora, Arthur, das propriedades, isso sim, né, a gente está assistindo com isso um movimento que a gente só viu em 2015 e 2016. Que foi esse desconto em relação ao patrimonial. Né? E aí? André, antes de você partir para esse raciocínio, que eu acho importantíssimo, eu queria só... Você falou 2 vezes em chamada de capital. Isso tem gente que entende de uma maneira que assusta. Chamada de capital é uma nova emissão de cotas, tá certo? Isso. Que não vem a ser obrigatória para quem é cotista, certo? Exatamente. Subscreve quem quer. Quer dizer, um fundo tem uma situação de... Pode falar. Caixa baixa, vamos dizer assim, né? Que vinha adotando uma política de distribuição de dividendos agressiva e que você tem ali você está no meio de uma reforma, por exemplo, uma expansão, você não consegue parar, aquilo já está no meio do negócio. Né? Então, você pode ter que consumir um caixa que você não vai gerar. Né? Sim. Então, talvez você precise, eventualmente, chamar uma emissão de cotas. Provavelmente, se isso acontecer, nos nossos, nós não vamos fazer isso. Tá? Temos essa necessidade. Para você, efetivamente, tentar recompor o caixa para fazer frente às obrigações que você tinha previamente contratadas e que você esperava cumpri-las com o caixa que você fosse gerando ao longo dos meses. Não é? Então, isso eventualmente pode acontecer em fundos, em shoppings que estão dentro de fundos e muitas vezes também em shoppings que estão fora de fundos. Tem muitos shoppings fora de fundos que têm essa condição de alavancagem, por exemplo. E aí surge uma oportunidade. Você pode oportunidade de você fazer aquisições em patamares mais descontados ou mais interessantes para você que está fazendo a aquisição. Então, tem oportunidades também. E aí isso já liga... maior fora de fundos do que dentro de fundos. Então, e aí isso já conecta com o assunto que você estava começando, que era analisar uma saída dessa crise. A gente não sabe se demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, quanto demora, mas o momento em que ela chega é muito diferente do momento das crises anteriores. Né? A gente até conversou um pouco antes hoje, a questão da taxa de juros, uma eventual queda no valor patrimonial pode acontecer, mas não tem por que ser tão grande. Né? Eu acho que, vamos lá, você tem justamente as avaliações que vão gerar esse valor patrimonial. Né? Então, de um lado, qual é a base principal? A geração de caixa daquele empreendimento. Né? Aquela geração de caixa é determinante para saber qual é o valor que ele tem. Né? O valor é função da receita que aquele ativo consegue gerar. Né? Por outro lado, você desconta isso para perpetuidade. E o que isso faz? Depende da taxa de juros de desconto, esse valor presente vai ser maior ou menor. Então, você vai ter, provavelmente, um NOI menor, porque você ficou fechado há algum tempo. E você teve um janeiro, fevereiro espetacular. Aí você fica fechado 2 meses, só para ter um exemplo. Ou 3 meses. E depois você volta, você não volta 100%. Você volta talvez a 60%, você vai a 80%, você vai a 90%, você chega a 100%. Então, vamos supor que você tem um NOI 30% abaixo.
não é? Então, você já começa baseando no 30% abaixo. Mas você vai provavelmente mexer no juro 20% também. E também você não vai considerar aquela queda de 30% como o novo normal. Quando chegar lá em 2021, essa crise, ou pelo menos a solução para a pandemia, ela vai estar endereçada. Não sei se é via vacina, se é via contaminação maior das pessoas, mas seguramente você não vai estar com os equipamentos fechados. As pessoas, elas voltam a consumir, não é? Ou seja, você volta a ir ao cinema, você volta a frequentar um restaurante, você volta a fazer compras. Então, em que nível que eu vou voltar? Olha, sem dúvida, uma parte da sua renda foi comprometida, porque muito das medidas que o governo fez são antecipações do 13º, do fundo de garantia, e você vai consumir isso para sua sobrevivência. Você não vai estar consumindo isso para consumo, não é? Vamos dizer, quando você faz, vamos liberar uma parcela do 13º antes, em condições normais, você está querendo gerar consumo. Aquele pessoa recebe aquele dinheiro adicional, talvez ele consuma mais, né? Sim. Agora não. Esse gasto vai se dar na sobrevivência. E não tem, se eu te antecipei o 13º, não tem outro 13º para eu te dar lá na frente, entendeu? Então, eu acho que, de qualquer forma, vai ter, num primeiro momento, uma queda de consumo, não é? Então, isso vai acabar gerando um resultado menor no começo, até você realmente conseguir engatar. Então, eu acho que você... Mas quando você coloca isso em perspectiva, né, você talvez tenha uma queda muito pequena do valor patrimonial. Você tem diversos fundos aí que estão negociando a 20%, 30% de desconto com produtos dentro desses fundos, equipamentos, shopping centers, que são muito interessantes. Tem um potencial muito grande. Isso vai retomar. Quando a gente enxerga em perspectiva, né, como investidor, você fala assim, bom, eu tenho a possibilidade de comprar um equipamento de primeira qualidade, de difícil replicação, né? Eu costumo dizer, por exemplo, a gente procurou construir um portfólio na região metropolitana de São Paulo por ser a região mais resiliente, né? Nunca esperava que viesse uma pandemia dessa, onde justamente essa é a região mais atingida. Mas vamos dizer assim, esses equipamentos não tem replicação, não tem concorrência, não tem como fazer, até por falta de terrenos, por mudança no zoneamento. Então, eles vão existir, entendeu? Eles vão existir e eles têm o seu valor intrínseco, né? Então, não é no olho do furacão, eles já não valiam o valor de 2000. Se você pegasse o NOI de 2016 desses equipamentos, pô, não vale, fatura muito pouco, né? Mas se pegar o de 19, faturava bem mais. Não é o de 19, não é o de 16 e não é o de 20. Ele tem um nível, né? A gente ia seguramente ter um crescimento próximo a 2 dígitos, ou entre 5% e 10% para 2020. Não vamos ter mais? Podemos ter uma queda de 30%? Sim, podemos. Não é? Mas em 2021? 2021 você vai retomar, entendeu? Em 2022 você vai retomar. Ou seja, a capacidade de gerar renda no longo prazo está preservada. A localização está preservada. O imóvel hoje, esse equipamento, está negociando abaixo do valor patrimonial. Então, ele é uma oportunidade. Eu faço para você uma conta simples. Vamos supor que eu compre hoje um fundo imobiliário, não é? Um fundo imobiliário que me dê uma renda de 6%, 7%, né? Que seja um ativo como esse, de difícil replicação, que esteja negociando com 30% de desconto do valor patrimonial. Olha, veja bem, a grande diferença, que é o que você falou há pouco, é a taxa de juros. Né? Com a taxa de juros, o carrego é muito baixo, o custo de carregar é muito baixo. Então, se é um investidor, você pode ir lá investir o seu dinheiro no CDI, que daqui a pouco vai estar a 2,5%, não é? Aí você tira os impostos, você vai receber 1,5%, 1,80% ao ano, não é? Ou você pode investir o seu dinheiro comprando um ativo de primeira qualidade, com 30%, 20%, 30% de desconto, que vai te entregar um dividendo de 6,5%. E se tudo correr bem, daqui a 2 anos, que as coisas estiverem totalmente recompostas, você vai ter a possibilidade de vender isso pelo patrimonial. Então, olha o tamanho do seu ganho. Você pode ganhar, o carrego é positivo, e você vai ganhar
20, ou esse desconto do patrimonial, ele volta para você ali na frente. Então, na minha opinião, quem tem caixa, quando você analisa, posso comprar ações? Pode. Posso comprar fundo imobiliário? Posso. Vou para a renda fixa? Vou. Vou para o crédito? Numa situação dessa, quer dizer, o imóvel, via de regra, tirando aqueles que têm alguma outra complicação, ele é um imóvel. Né? O que ele pode ter? Ele pode ter um desconto por um período para que você acomode um inquilino. Não é? Ele pode ter um momento de vacância, porque uma empresa não aguenta. Né? Mas você mudou tanto o principal vetor, que é a taxa de juros no Brasil e no mundo, e que vai ficar por um período tão longo, que isso vai nos permitir enfrentar essa crise dentro de uma outra realidade. As crises que a gente assistiu na década de 80, na década de 90, qual era a resposta do Brasil? Juro A para resposta do cima. Brasil era juro para cima. O dólar subia, juro para cima, vamos pôr o juro a 20%, para não ter inflação, para tentar entrar recurso e baixar o dólar. Não, a gente está vendo o dólar para cima, não está vendo pass-through nos preços. Né? Óbvio que você tem, no primeiro momento de quarentena, sobe o preço de alimento, depois acomoda, a pessoa percebe que ela não precisa ter aquela urgência de estoque, de abastecimento. Não tem, ela perde o medo do abastecimento, não é? E você volta a ter, então, o fluxo normal que permite que os preços permaneçam estáveis. Preços estáveis, não é? Juros baixos pela falta de atividade, né? Atividade econômica desabando, não é? Você não vai subir os juros, pelo contrário, você vai diminuir mais, né? Que na verdade é indiferente se o teu juro é 3,75 ou 1,75 a essa altura do campeonato. É baixo do Não mesmo muda jeito. nada, não muda nada, né? Ainda E não vai mais ser para o isso que nosso vai melhorar a padrão. vida de ninguém, né? Mas é um sinalizador, né? Você teve agora essas medidas do Banco Central, que não sei se vão ser aprovadas ou não, ou em quais critérios, que o Banco Central vem atuando de uma forma também muito mais ampla, tentando se equiparar aos bancos centrais de primeiro mundo. Houve um pedido para que ele possa comprar títulos privados no mercado secundário, títulos públicos no mercado secundário. Visando o que isso? Visando apagar eventuais incêndios que possam surgir e baixar a taxa de juros de longo prazo. Porque você teve, a curva empinou, né? Ou seja, o futuro tem uma taxa de juros mais alta. Então, quando você olha tudo isso, você fala, olha, temos ferramentas, né? Temos ferramentas. Como país, também temos ferramentas. E outro ponto que a gente vai ter é o seguinte, você vai ter aí a maior safra agrícola da história, que está prestes a ser colhida. Por outro lado, o primeiro mundo, principalmente os países que são dependentes de importação de alimentos, como os países árabes ou a China, eles vão querer aumentar o estoque. A gente já tem notado isso, porque eles têm medo de uma ruptura no fornecimento. Então, se eu comprava 1.000, eu não quero comprar 1.000, eu quero comprar 1.200. Por que você vai comprar 1.200? Eu quero ter um estoque maior, porque se o Brasil, ou se os fornecedores de produtos agrícolas alimentares, por exemplo, tiverem que interromper o fornecimento por um período, você vai ter dificuldade. Então, isso tudo vai gerar um aumento de receita e de atividade setorial grande também. Então, tem contrapartidas, né? Sim, é uma visão macro que você está colocando que pouca gente fez ainda, né? Fica olhando muito para o agora, para a desvalorização da cota em bolsa, e sem considerar o que pode vir depois, né? Como todo mundo falou, é uma crise que tem começo, meio e fim. Não tem data para o fim. Se tivesse data, era tudo muito fácil. Mas é claro enxergar que ela tem um final, né? E aí depois, como você pontuou, ela vai gradativamente retornando à atividade, principalmente num shopping center, mas vai retomar a atividade. E o que existe hoje, ele não derrete de valor, ele não perde fundamentos, né? Ele permanece atrativo. Se a gente levar essa conversa, sair do shopping e for para o fundo de fundos, que é outra vertente muito importante da rede, como eu falei no começo, se tem impacto de um lado, tem oportunidades do outro, né? O fundo de fundos, ele também sofre impactos, se a gente pensar agora no curto prazo. O rendimento dele tinha uma parte que era ganho de capital, que provavelmente vai ficar alguns meses sem ter esse ganho de capital, e também tem 16%, se não me engano, está anotado aqui,
17% da alocação do HFOF era em shoppings. O que a gente espera no curto, o que a gente espera no médio prazo para a gestão do fundo de fundos, André? Olha, a gente tem uma alocação no fundo de fundos em shoppings, como você falou, que é uma alocação importante, até porque a gente apostava nisso, a gente apostava na força do consumo como alavanca para melhora do resultado dos fundos de shopping. Mas a gente tem uma carteira muito equilibrada, né? A gente teve agora, vai ter no mês de abril, a liquidação do Tower Bridge. Eu acho que você lembra do Tower Bridge, né? Foi um processo muito interessante, que foi um processo em que a gente teve toda aquela interação para tentar produzir uma venda do ativo ao melhor valor possível. Isso acabou concretizado, né? Esse ativo já foi vendido e o fundo, a semana que vem, já vai fazer uma primeira amortização de R$ 88,00 por cota, né? E depois, durante o mês de abril, eles vão terminar de acertar as eventuais pendências que eles têm com a prefeitura e vão, efetivamente, procurar fazer a distribuição do restante. Lembrando que o ativo foi vendido por R$ 105,00 a cota, né? O ativo prédio Tower Bridge, né? Esse fundo acabou, já nem negocia mais em bolsa. Isso traz resultados para o fundo. Traz resultados tanto a nível de lucro, que são passíveis de distribuição, quanto a nível de caixa. É uma volta de caixa importante num momento em que você tem várias oportunidades para alocação. Então, ou seja, só para deixar claro para quem está assistindo, isso que vai ser amortização de cota, você não precisa distribuir. Então, isso é caixa que vai entrar no fundo que você vai poder comprar outras cotas. Muito oportuno. Título de lucro, aí você distribui para o cotista. Eu vou distribuir. Então, a gente tem essa distribuição, né, que vai garantir, pela obrigação de você distribuir 95% do resultado a cada semestre, vai garantir bons dividendos para esse produto, não é? E também essa volta de caixa, assim como a emissão que nós terminamos há pouco, no mês de março, do HFOF, vai permitir que a gente capture oportunidades que esses fundos descontados, hoje de seu valor patrimonial, abalados no momento dessa crise, vão nos proporcionar. Então, a gente é muito positivo para o HFOF nesse sentido. Eu acho que ele tem um fluxo de distribuição muito bom para os próximos meses, talvez para esse período pior da crise, e ele vai ter, obviamente, como todos, né, como eu falei antes, não dá para você prever mais do que 60, 90 dias. Né? Nesse caso, você tem uma previsibilidade, porque você tem o seu lucro determinado por esse evento. Não é? Esse lucro você vai ter efetivamente que distribuí-lo. Então, isso garante uma distribuição de dividendos positiva, razoável, para os próximos, até o fim do semestre. Depois, ele vai provavelmente trabalhar dentro do FFO dele. Né? E, para isso, a gente vai estar comprando ativos que vão estar efetivamente entregando bons dividendos e que vão estar nos proporcionando um FFO razoável. Não é? Então, acho que aí está muito oportuno, tanto ter caixa nesse momento, quanto ter lucro nesse momento. É uma combinação positiva, muito boa. Não é? E mostra a importância que teve, você acompanhou bem no final do ano passado, toda a disputa para se efetivar essa venda, a importância do timing, que eu falava já naquela época. Não é? Se você ficasse enrolando, se você perdesse uma semana nesse processo todo do Tower Bridge, você não teria feito a venda. Porque você acha que o comprador, você acha que ele, no meio dessa pandemia, talvez ele fosse comprar agora? Eu acho que não. Não porque o ativo é ruim, mas porque ele ia querer privilegiar o caixa dele também. Então, se você, como teve outros ativos aí, que estavam quase que endereçado uma venda também, que essa venda não vai sair, porque precisa de recursos e as pessoas provavelmente não vão conseguir levantar recursos agora. Então, o timing, a pressa, a determinação de um calendário é muito importante.
o ponto de você fazer as coisas. A gente concluiu essa história de sucesso que foi o Teboff, na minha opinião, dentro do calendário que a gente conseguiu mais apertado possível. Vamos lembrar, quem comprou o ativo pagou no dia 9 de março. Né? No dia 16 de março, será que pagaria? No dia 30 de março, será que pagaria? Não sei, né? Não sei, porque aí provavelmente isso teria caído 30%, 20% também, entendeu? Então, as dificuldades, você tem que traçar uma estratégia, correr atrás e tentar concretizar, não é? Então, analisando aí os fundos, e voltando um pouco da sua pergunta, o setor que mais caiu realmente foi o setor shopping. Por todas essas razões que nós já ficamos aqui debatendo por muito tempo, não é? Que é a questão da incerteza de por quanto tempo vai permanecer fechado o equipamento, quando será a volta e em que nível será a volta, não é? Então, os fundos de shopping, se você for ver, eles têm uma queda de 30%, 31%. O setor que menos caiu foi o setor de CRI, né? Porque ele, naturalmente, era mais defensivo. Ele caiu algo como 14%, 15%. Não é? Isso baseado nos preços, provavelmente, do fechamento de ontem. Tá? Eles não são preços de hoje. Então, aonde que eu acho que estão as oportunidades? Tá? Shopping, nesse momento, não dá para se vender e, eventualmente, você pode comprar um pouco mais. Não é? Você diminui o seu peso, já que esse setor caiu mais, né? Os outros caíram menos, o peso que ele tem na carteira diminui. Tá? Eu continuo acreditando que tem vários ativos aí que a gente tem no portfólio que vale a pena aumentar a posição. No portfólio, ativos de shopping, tá? Por exemplo. Tá? Que vale a pena aumentar a posição porque são ativos diferenciados e você tem uma oportunidade que... A última vez que você teve essa oportunidade foi em 2016, faz 4 anos. Comprar bons ativos a preços bem descontados. Os ativos, a crise vai passar, a pandemia vai passar, e os ativos vão lá continuar gerando bons resultados porque tem localização, tradição e um fundo de comércio estabelecido. Então, tem sim oportunidade de shopping e eu não acho que a gente, como a gente não tem problema nem de caixa, nem de lucro, ou seja, a gente tem realmente condições de aguentar um período onde o fundo eventualmente não receba o dividendo, contra uma oportunidade de você ter uma valorização expressiva desse ativo depois e o ganho de capital que ele vai te proporcionar quando houver essa valorização. A gente provavelmente também vai tentar entrar em ativos que a gente olha, mas estavam caros e que hoje tem uma avaliação mais barata também, sempre olhando o desconto do patrimonial. Foi assim que a gente construiu essa carteira de 2014, 15, 16 para cá. Foi esse o mote que nos levou a investir em fundos de fundos e que isso foi um grande sucesso. Então, a gente vai repetir a estratégia que nós tivemos 4, 5 anos atrás. Vai ser comprar fundos com desconto. Se você olha, nós tínhamos um começo de ano aí na indústria de fundos espetacular, com grandes lançamentos, e provavelmente chegar rapidamente ao patamar de 20 bilhões de emissões, tal. Mas quase tudo eram fundos de CRI e fundos de fundos. Então, eu acho que, nesse momento, você tem a possibilidade de trocar o fundo de CRI, que é mais defensivo, por um fundo de tijolo, né? Que te dá uma possibilidade de ganho de capital mais na frente. O que vai acontecer com o juro? Vai cair. Então, o fundo de CRI DI, o que deve acontecer com ele? Vai pagar pouco. Ele perdeu pouco e vai pagar pouco. O que vai acontecer com o índice de preços? Talvez tenha deflação. Então, o que vai acontecer com o fundo de CRI de índice de preços? Também deve ter uma questão parecida com essa, ou seja, no curto prazo, né? A resiliência do produto é grande e tem excelentes gestores de fundo de CRI que vão estar realmente endereçando essa questão, evitando inadimplência, evitando... E o produto CRI é um produto mais defensivo, mas é um produto muito bem administrado no Brasil por grandes gestores e grandes administradores, né? Então, eu não estou falando com isso que tem que ver... Não, estou falando que agora que já desceu, você estava no 100, você veio para 60, vamos dizer assim, não é? Agora você está estabilizando para procurar a subida depois. Né? É óbvio que um negócio que caiu 13%, 14%, 15%, ele não vai subir 30% depois. Não é? E provavelmente pode voltar para o patamar dele.
enquanto que aquilo que caiu 30, 40, provavelmente vai subir 40. Então, quando você olha a subida, né, talvez seja melhor estar posicionado em mais fundo de tijolo. Então, a gente provavelmente vai estar fazendo esse ajuste dentro da nossa posição para ter um pouco mais de fundo de tijolo, principalmente naqueles ativos que a gente gosta e que nos últimos 2 anos se tornaram caros, ativos que a gente já foi investidor e deixou de ser, né, porque se tornaram caros nós vendemos, então a gente vai voltar provavelmente para esse tipo de produto. Então, a gente não me preocupa o fato de ter entrado nisso no fundo de fundos com uma carteira de shoppings. Os shoppings que a gente tem em carteira são muito bons e essa carteira diminui porque todo o resto da carteira caiu menos. Então, ainda tem grandes oportunidades nesse fundo de shopping pelo grande desconto que eles têm. A gente tinha uma posição importante também nos fundos de CRI, que provavelmente a gente pode, quase como uma alocação de caixa, partir para outras alocações. O que a gente está procurando realmente são aqueles fundos de tijolo baratos, que estão descontados abaixo do valor patrimonial e que vão me entregar um carrego positivo nos próximos 2 anos, muito superior ao do CDI, porque vários deles estão dando entre 6,5% a 8% ao ano de dividend yield projetado, e que vão provavelmente me entregar, depois de 2 anos, como no ciclo passado, em 2019, 2018, você conseguiu vender coisas. O próprio Tower Bridge estava dentro dos fundos por uma base de 60 a 65 reais, foi vendida a 105 reais. Então, este ganho de capital ele é muito superior ao eventual achatamento do dividendo que você venha a receber, e você tem a vantagem do juro baixo ao seu lado. Ou seja, eu não estou perdendo uma oportunidade. Não é assim, eu estou comprando um negócio que me dá um dividendo baixo, 5%, vamos dizer, mas eu tenho uma inflação de 10% ou um DI de 12%. Não, entendeu? Porque aí você tem que ter muito cuidado. Sim. Você tem uma situação muito positiva, muito benéfica para você. Ou seja, mas você vai ter um carrego de ganhar 5, 6 com um DI de 1,5 por aí. Você vai ter um carrego muito superior ao CDI, não é? E você vai ter uma possibilidade de ganho de capital muito grande, porque as crises passam, né? Quando você está no meio da crise, parece que é a pior crise da sua vida e parece que ela nunca vai terminar. Sempre assim, não é? Mas ela termina, entendeu? E vão vir outras. E depois o mundo é cíclico. Depois da crise, você vai sofrer, mas depois você vai pegar um período de bonança também. Se ele vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, eu não sei. Mas imóvel tem valor. Imóvel. Tá? Então, aí, as pessoas, todas elas nas suas casas hoje, como eu e você, né? Exatamente. Então, né, é um valor de raiz. Ele nunca vai ser a maior remuneração, mas nunca longe de ser a pior. E no longo prazo tende a ser a melhor. Entendeu? Então, eu acho que temos, sim, muito mais oportunidades do que ameaças. Eu acho que, óbvio, ninguém esperava, fomos todos dragados para o meio dessa situação, uma situação muito difícil, mas tem aí oportunidades. Né? A pessoa tem que administrar seu caixa e poder efetivamente estar preparada para buscar essa oportunidade. Isso mesmo pensando que pode ter alguma dificuldade com o pagamento de aluguel também nos outros segmentos, certo? O shopping é dado. O shopping a gente sabe que agora não tem como cobrar aluguel do lojista. Agora, num grande galpão, num grande escritório, também tem inquilinos lá que vão ter dificuldade de pagar aluguel. Mesmo assim, esse seu raciocínio segue, ainda que o yield não seja 5, venha para 4,5, 4, segue a tese do investimento de médio a longo prazo, né? Olha, vamos fazer assim, né? Quais são os ajustes que você faz? Vamos falar do TBOF, porque a gente ficou tanto tempo em cima dele que, fazendo conta, que a gente tem números frescos. A premissa para justificar pagar um preço como 105, né, por exemplo, era uma premissa de um crescimento real das locações, do valor das locações, acima da inflação. Tá? Se você perguntasse para mim, André, estamos aí em outubro de 19, tá? Outubro de 19, 6 meses atrás quase. Qual é a sua expectativa para o aumento das locações comerciais AAA na cidade de São Paulo nos próximos 3 anos? Eu te falo, eu acho que vai ter um crescimento real de 30% a 50%.
Você pergunta para mim agora, dia 3 de abril, a mesma coisa. Eu vou te falar, olha, eu acho que não vai ser 30% nem 50%. Acho que vai ser menos. Mudou o mundo, mudou tudo, não é? Mas, com essa mudança, as entregas de prédio aumentaram, o fluxo Não, de... ao contrário. Não, está tudo igual, entendeu? Então, é óbvio que você vai ter um eventual inquilino que vai embora e a empresa dele teve problemas, você vai ter uma dificuldade eventual com algum inquilino que você tem que diferir o pagamento do aluguel dele. Uhum. Olha, vamos reduzir em 50% e depois você recompõe daqui a 6 meses, não é? Mas a procura por espaços nobres vai continuar, tá? Não se criou espaços novos com uma varinha mágica, ou seja, continua demorando de 5 a 6 anos para fazer um prédio em São Paulo, a disputa por terrenos é cada vez maior, né? E o preço deles é cada vez maior, o preço do CEPAC continuou grande, está no custo de todo mundo. Então, você provavelmente vai provocar o achatamento da curva de aumento do preço das locações, tá? Mas você não vai acabar com isso, entendeu? Uhum. É aquilo, se eu sair de onde eu estou, para onde eu vou, entendeu? Essa é a questão. Não tem uma dramaticidade tão grande, não é? Nosso mercado, a verdade é que se mostrou, você vê, nós tivemos 3 anos de 1,3% de crescimento, 1,3% de crescimento e provavelmente 1,1% de crescimento em 2019. Então, a nossa retomada, depois de cair 8,5% em 14, 15, 16, o nosso PIB, a nossa retomada foi de 1,3, 1,3 e 1,1. Né? Então, uma retomada medíocre dessa, de menos do que 3,5 ou 3 e pouquinho por cento, como conjunto, não é? E com uma queda na capacidade de investimento de 30%, a capacidade de investimento não conseguiu sair de 15,5%, 16% do PIB, a gente conseguiu produzir um aumento de preços e uma eventual escassez no setor de AAA de espaço de corporativo. Uhum. Então, isso mostra que o nosso mercado é muito pequeno. Não é assim, subiram o preço dos aluguéis em 2019, 2000, porque, na verdade, o Brasil começou a crescer 5% ao ano. Então, não. Isso mostra que o nosso mercado é pequeno, o nosso estoque é baixo, então a oferta continua apertada. É óbvio que o que dita a regra é a recessão, mas provavelmente essa não é essa é uma recessão que vai durar pelo rombo fiscal que você está abrindo agora. Você está saindo de um déficit público de 120 milhões planejado para 2020 para 420, conforme os últimos números, não é? Então, óbvio, esse buraco vai ficar ali e vai demorar alguns anos a ser recomposto, né? Então, isso vai, de certa forma, limitar o seu crescimento. Mas se você crescer normal, se você voltar normal, entendeu? Você vai ter bons ativos, vão ter sempre procura e eles vão ter a capacidade de gerar receita deles. Então, é uma oportunidade. Como foi? Olha para trás. Nós talvez soframos agora 3 meses, 6 meses. Veja, esse período em que a Dilma desorganizou a nossa economia, que nos levou a essa recessão brutal de 2014, 15, 16, você teve a mesma oportunidade de comprar ativos com 20% e 30% de desconto. E com um crescimento de 1%, 1,3%, você conseguiu recompor o valor disso a ponto de os fundos estarem negociando 10% acima do seu valor patrimonial. Então, vai voltar. Vai voltar e nós não estamos numa recessão causada estrutural. Estamos numa recessão causada por um fator externo e que vai acabar, tem um período para passar. Então, a oportunidade está ali. Né? Desde 2016, eu não vi uma oportunidade como essa em fundos imobiliários. Óbvio, você tem que ter muito cuidado com o seu caixa, porque você não sabe a duração, você não sabe enfim, a evolução desse processo. Mas você vai poder assistir qual é a evolução na Itália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, e tem condição de errar menos, porque nós estamos um pouquinho atrás da curva. Nos lugares que efetivamente, como o Estado de São Paulo, fizeram o isolamento, nós vamos chegar, que nós estamos longe do nosso pico, mas nós vamos ter o efeito desse isolamento. Isso vai achatar um pouco a curva. Então, você vai ter um momento
que você vai estar vendo o mundo já está conseguindo endereçar, já começou a diminuir. O Brasil ainda está no seu pior momento, mas sabe como conduzir, né? Então, é esse recado que eu deixo. Eu acho que, realmente, isso aí pegou todo mundo, né, uma crise universal. Eu, como gestor, entrei nessa crise com menos hedges do que eu tinha nas crises anteriores, porque a gente dizia, vamos dizer assim, eu acho que a gente ficou um pouco mais relaxado, não é? Ficou um pouco mais relaxado com a aprovação da reforma da Previdência, com o discurso liberal do ministro Paulo Guedes, e com a perspectiva que nós víamos, como eu falei, 21 de fevereiro, sexta-feira de Carnaval, todo mundo foi feliz da vida para o feriado de Carnaval, para comemorar o grande 2020 que a gente ia ter. Então, estava todo mundo um pouco mais relaxado, né? Eu, como gestor, talvez essa tenha a crise que eu tenha entrado mais relaxado, com menos hedges, né? Mas, por outro lado, ela também é uma crise muito forte enquanto você está nela, mas que ela tende a se resolver. E a resposta dos bancos centrais mundiais, e mesmo do governo brasileiro, tem sido muito positiva, na figura do ministro Paulo Guedes, na figura do presidente do Banco Central. Ou seja, o que você tem que fazer numa hora dessa é garantir emprego e garantir a sobrevivência das empresas. Você faz um buraco fiscal como esse, de 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões, sei lá qual ele vai ser, mas se você sustentar emprego e empresas, você efetivamente atravessa a crise, né? E daqui a alguns meses, você vai ter vacina, você vai ter receitas, medicações efetivas para o combate do momento mais agudo daqueles doentes, aquelas pessoas que foram para hospitais ou que tiveram que ir para UTIs. E isso também faz com que aquele leito gire mais rápido, o cara não fica numa situação de uma pneumonia normal, talvez o fulano fique 7 dias, 10 dias no hospital. Ele toma medicação mais efetiva, ele fica aqui, eu fiquei 4 dias no hospital. Então, você libera o leito mais rápido. Então, tem que girar. O isolamento é justamente dar esse pulmão para você não vir feito uma avalanche no seu sistema de saúde. Sim. Então, eu acho que o Brasil, olhando tudo isso, ele está realmente no caminho certo. Dentro do possível. Nós não somos um país rico, somos um país pobre, não é? Mas temos uma qualidade dos profissionais de saúde muito boa, não é? E um pessoal que tem enfrentado essa pandemia de uma forma muito corajosa e muito efetiva. Sim. André, faz 1 hora que você está falando, você não devia estar falando tanto assim, que você ainda está se recuperando, não é verdade? Mas te ver assim, em 80%, com essa lucidez, com esse otimismo e com essa vontade de fazer negócio, me deixa tranquilo e me deixa feliz que quando você tiver 100%, ninguém te segura. Né? Que bom, Arthur. Olha, é sempre um prazer estar com você. Realmente, o debate com você é sempre um debate de alto nível, não é? E o alcance que vocês têm aí, o seu programa é fabuloso. E eu acho importante, agora que eu estou me sentindo mais fortalecido, como você falou, poder contribuir nesse debate. Sim. Para as pessoas terem calma e aproveitar as oportunidades. É hora de plantar para colher daqui a 2, 3 anos, e a colheita vai ser sensacional. Exatamente. Muito obrigado, André, e principalmente melhoras, assim, espero você te ver plenamente recuperado. Que bom que você passou bem por essa, né? E espero te ver plenamente recuperado em breve. Muito obrigado pelo tempo e pela consideração de falar com a gente. Obrigado, Arthur. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço e bom final de semana para você e para os nossos ouvintes. Valeu. E para você que está assistindo, um bom final de semana. Vai passar esse final de semana mais tranquilo e assista, né, veja com cuidado, com detalhes, todo esse conteúdo. Grande abraço, bom fim de semana.